E eu vou começar já falando o seguinte, muitas pessoas não treinam nada de parte posterior de ombro nunca. E dependendo da genética da pessoa, tudo bem, porque as remadas, principalmente as remadas trazidas na altura do peito, trabalham bastante o posterior de ombro. Mas se você tem uma dificuldade, você colocar esses exercícios são legais. Eu uso muito com os meus alunos da consultoria. Só que a execução, ela é diferente de uma remada. Então eu vou mostrar aqui para vocês com halteres, mas isso aqui serviria para ser feito também na máquina, tá? Então o que acontece? Ó, vamos supor que eu quero fazer uma remada, certo? Uma remada seria isso aqui, ok? Ó, beleza. Quando as pessoas querem fazer um crucifixo, tem pessoas que fazem isso aqui, ó. Percebe que está muito pequenininho o movimento? Ó, o halter, olha a distância dos dois halteres. Olha como poderia ser. Então não é isso aqui, ó, o movimento. O movimento é isso aqui, ó, parte lá de baixo e vem até em cima. Sempre num movimento circular e longo. Eu estou querendo jogar o meu halter longe do meu corpo. Isso vai servir também lá no cross. Vamos lá no cross. Tem gente que faz isso aqui, ó. Não é isso aqui. Ó, mão passando longe. Ó, olha que bonito o arco do movimento. Então a mão vai passando longe. Assim eu uso toda a articulação do ombro e não a escápula. A escápula e o ombro estão aqui. O ombro está fazendo esse movimento para cá, certo? Só que a escápula que está aqui, ela pode puxar o ombro também. Vocês entendem isso? Então se a escápula estiver puxando o seu ombro para trás, o que você está trabalhando é dorsal, não é deltoide. Então aqui, ó, deltoide, certo? Se eu trago curtinho, a escápula está puxando o meu braço para trás, eu estou trabalhando dorsal. E aí você pode fazer crucifixo inverso para sair pelas orelhas, que não vai crescer nunca o teu posterior de deltoide. Na elevação lateral é a mesma coisa, escápula, deltoide. Eu vou deixar o deltoide assim, ó, escápula, deltoide. O deltoide ele vai querer fazer esse movimento aqui de subir o braço, tudo bem. Mas se você passa da linha do ombro, não é o deltoide que está puxando, porque o deltoide só sobe até aqui, ele só faz isso aqui, ó. Ah, Leandro, mas como é que eu faço para fazer isso aqui? Não, ele só vai até aqui. Aí a escápula vem e gira trazendo ele para cima. Aí você está trabalhando trapézio. Então vamos lá, ó. Elevação lateral. Se você passar da linha do ombro, isso, ó, o seu deltoide só vem até aqui. Esse movimento aqui não é o deltoide. É a escápula girando e puxando ele para cima. Então não vai crescer. Você vai pegar trapézio. A ideia é o quê? Até a linha do ombro. E assim como eu fiz lá no crucifixo, o mesmo movimento. O halter tem que passar longe do teu corpo. Você quer jogar longe o teu halter. Ó, longe. Longe. E para com isso de arremessar peso. Arremessar e deixar cair. O cara arremessa e deixa cair. Não. O movimento tem que ser controlado como um supino. Eu faço a contração e seguro a descida. Eu faço a contração e seguro a descida. Ah, Leandro, mas aí, ao invés de eu pegar 16 quilos, eu vou pegar 10. É isso mesmo que vai acontecer. Às vezes eu pergunto para um aluno meu que não está desenvolvendo o deltoide, eu falo, com quantos quilos você está fazendo elevação lateral? Ele fala, estou fazendo com 18. Tá. E o desenvolvimento? O desenvolvimento eu faço com 22. Não tem como. O desenvolvimento tem que ser muito mais peso do que a elevação lateral. Um cara que faz com 18 quilos uma elevação lateral, ele vai pegar quase 30 quilos em desenvolvimento para mais. Aí você já sabe que a pessoa está executando errado. Então, se você passa muito perto, você muda a alavanca e o torque fica diferente. Fica um torque menor. Então você consegue levantar mais peso. Mas isso não é legal. Então vamos fazer agora aqui a elevação frontal. Né? Já clica no gostei, se inscreve no canal, que eu acho que eu não falei isso, é importante falar. Elevação frontal, pessoal, o que a gente vê de erro, tá? Principalmente quando vai fazer com barra. A pessoa pega muito aberto. Olha só, eu vou pegar aberto aqui, exagerado, lógico, a pessoa não pega assim, mas olha só como eu estou fazendo uma elevação lateral. Olha só, eu estou fazendo uma elevação lateral. O meu cotovelo está quase grudado aqui com o meu tronco, ó. E eu estou fazendo uma elevação lateral isso aqui. Eu estou trabalhando cabeça lateral. Eu não estou trabalhando cabeça frontal como deveria. A elevação frontal, eu vou fechar mais. Olha só agora que diferença. Olha como o meu cotovelo passa longe do meu corpo. Tá vendo isso? Olha aqui o cotovelo. Ó, vou fazer errado agora, ó. Certo? Agora eu vou fazer errado. Olha o cotovelo.
Tá percebendo? Então quando você fecha mais, certo? Quanto mais fechado você fizer, mais você vai trabalhar a sua cabeça frontal. E você pode fazer fechado assim, Leandro? Posso fazer uma mão encostada na outra? Pode, não tem problema nenhum. Isso aqui é fantástico. Sempre deixando o braço esticado. Mesma regra dos outros. Longe, ó. Eu quero fazer longe, ó. Longe, longe, longe. Se eu flexiono aqui, ó, isso aqui vira elevação lateral. Então não pode. Tem que deixar esticado e sempre longe. E sim, o peso da elevação lateral, fazendo dessa maneira, é bem diferente. Isso vai servir tanto para a pegada pronada, a pegada supinada você já não vai conseguir fechar, tá? Então a pegada supinada já é um pouquinho diferente. A pegada neutra, que são com os halteres, você pode fazer mais junto aqui. E também tem o cabo, que você pode fazer ele mais juntinho. Você pode pegar o cabo aqui pela frente e trazer sem problema. Sempre deixando o cotovelo mais esticado para ficar o mais na frente possível. Desenvolvimento na máquina. Você fala, aqui não dá para errar. Ah, dá. Fica tranquilo que dá. Olha só, o que tem de errado aqui? Vamos ver. Tanto faz a pegada, tá? Estou fazendo aqui o movimento e aparentemente está tudo certo, né? Ok. Algumas máquinas você tem regulagem aqui e outras máquinas você tem regulagem no braço. Então eu consigo posicionar o braço mais alto. Ele vai partir daqui o movimento. Você tem que regular certo para a sua altura. E aqui o que vai acontecer? Se ele está muito baixo, automaticamente eu perco a amplitude de movimento. Porque ele está muito lá embaixo. Se eu venho subindo o meu tronco, ó, eu venho trazendo para mais para baixo e aí eu tenho mais arco de movimento. Olha só. Aqui eu vou fazer o movimento, certo? Olha só como é que está meu cotovelo. Mas se eu tivesse aqui, eu teria mais amplitude. Dependendo da máquina, isso pode mudar muito o exercício. Aqui é uma máquina muito boa, mas no geral, as máquinas tiram essa amplitude. Então, ó, se eu trazer aqui mais para cima, ó, olha só, da onde eu parto agora? Percebeu que meu cotovelo está muito mais apontado para baixo? Eu não preciso de tudo isso, é verdade. Mas, ó, vou fazer lá em cima e vou descer. Ó, desci tudo que dava e eu não perdi a ação de movimento. Agora imagina se eu estou lá embaixo de tudo e aí antes de acabar o movimento, acaba a força. Porque a máquina bate no limitador dela e eu perco o comecinho ou o finalzinho do exercício, depende do ponto de vista. Então regula de uma maneira que você consiga toda a amplitude, mesmo que você não for usar. Por exemplo, ó, aqui eu não vou usar, certo? Mas, ó, eu vou partir daqui. Ó, daqui tá bom, ok. Só que eu não posso aqui acabar o movimento. Aí eu vou ficar só fazendo isso aqui? Não, eu tenho que fazer todo o arco do movimento, certo? Claro, você não pode exagerar demais nisso, porque aqui eu coloquei no limite para fim didático, tá? Ó, aqui eu tô tirando tão de baixo que é desnecessário. Se fosse aqui já tava bom. Aí você fala, tudo bem, Leandro, mas aí tá sobrando amplitude. É sim, mas sem peso é uma coisa. Agora, entupido de peso, para eu tirar esse começo aqui, eu vou gastar muita força. Cheguei no movimento original e vou fazer agora completo o meu exercício. Aí não é legal. Então você tem que colocar numa amplitude que é mais ou menos o teu limite. Um pouquinho de folga, coisa pouca. Senão você tirar da inércia, você vai gastar muita energia e dependendo do peso que você está colocando, às vezes você não consegue nem tirar direito. E se você tem dificuldade para ganhar ombros, você está fazendo aqui um sistema, né, de execução correta dos movimentos e tudo certo, mas você precisa aprender algumas coisas teóricas de estruturação de treinamento. Então eu vou deixar aqui como melhorar os ombros na parte teórica de estruturação de treino. Fica com esse vídeo.